Fala pessoal, mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai falar do lado espiritual das profissões, dons e talentos, beleza? Bom, me chamo Léo, terapeuta, e o objetivo do nosso canal aqui na Living Better Me é te ajudar a encontrar o propósito profissional, seu propósito profissional. E hoje a gente vai falar um aspecto muito importante, talvez o principal, que é o lado espiritual das profissões que nós acreditamos. Como assim? Talvez uns estejam confusos, uns talvez estejam até imaginando que direção vou seguir. Mas antes de falar, eu quero compartilhar uma história que eu vivi, tá? Uma história espiritual, vamos dizer assim, nem sei se esse termo existe, que é muito relevante para dar a base aqui do nosso vídeo. Bom, sou terapeuta, tá? E minha especialidade é terapia de casais. Já contei alguns vídeos anteriores, ó, tá aqui inclusive, se o diretor fez a parte dele, tá aqui à sua direita. Eu fiz uma mudança drástica de carreira. Comentei bastante como a orientação vocacional me ajudou nesse processo, tá? Eu fiz uma orientação vocacional em 2012, muito relevante. Uma orientação vocacional com princípios cristãos e mudou minha vida. O que eu não contei, eu vou contar hoje para você, é que em 2005 eu me converti a Cristo, a fé cristã, final de 2005, dezembro, lembro até hoje, foi de uma sexta para o sábado, inclusive. Submeti minha vida a Cristo. Eu era um frequentador de igreja, já ia em igreja desde criança, mas em 2005, meus 19 anos, foi algo marcante, me converti. Comecei a me desenvolver nas amizades, comecei a ser mais intencional em buscar Deus, orar. E num dia qualquer, assim, tava com uns amigos da igreja, a gente combinou, vamos orar no monte lá em Diadema. Passar algumas horas buscando a Deus nesse monte, e geralmente o pessoal chama de vigília. Então a gente foi bem à noite, assim, tipo às 10. Eu fui com os meus amigos e uns amigos meus chamaram outros amigos. Então foi uma galera, foi de sexta para sábado, inclusive, também. Uma pessoa daquele grupo chegou para mim e falou assim, ó, eu tinha 19 anos, você vai trabalhar com casais. Pô, tomou um susto, né? Falei, caramba. E sendo bem honesto, eu saí meio preocupado, né? Continuei orando e tal, mas aquele negócio ficou na cabeça. Poxa, por dias fiquei preocupado, porque na minha ignorância também, quem trabalhava com casais naquela época eram pessoas assim, ó, que elas tinham um casamento terrível, aí elas quase se separaram, passaram por um momento de superação e elas estavam dando palestra, né? Encorajando as pessoas. Então eu vi assim, cara, meu casamento vai ser ruim. É isso que eu pensei por um período, depois mudou. Bom, em 2018 começo a trabalhar formalmente como terapeuta. Em 2021, 15 anos depois dessa profecia, daquele dia lá que aquela pessoa chegou para mim, eu tenho meu primeiro cliente, tá? Meu primeiro casal, isso março ou abril de 2021. É um casal, inclusive, americano. Tremi de medo nessa primeira terapia. Enfim, essa é a minha experiência. E eu tô falando isso porque eu não sou especial, tá? Não tem nada, eu não fiz nada para merecer essa profecia, nada. Eu não sou o único. Conheço várias pessoas, vários amigos meus que passaram situações parecidas. Inclusive, se você passou alguma situação parecida assim, deixa no comentário. De repente você pode ajudar alguém, porque isso não é incomum. Aliás, outras religiões, se você olhar hinduísmo, se você dá uma pesquisada, budismo, islamismo, você tem pessoas que tiveram profecias sobre a vida delas, né? Eu, por exemplo, quando eu recebi essa profecia de que você vai trabalhar com casais, eu entendi que eu seria algo voluntário, né? Eu já estava no ambiente de igreja, pô, de repente você é um conselheiro, né? Um pastor, que vou também ajudar casais, mas existe uma verdade, isso desde que a terra é terra, dessas revelações sobre o destino de alguém. E olha que interessante, na Bíblia cristã eu quero compartilhar um versículo que eu achei lindo, que eu nem conhecia muito, para ser bem honesto. Fica lá em Êxodo 31, de 1 a 5, tá? O nome dessa pessoa chama Bezalel. Eu vou ler para você, só para você entender. Depois disse o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome a Bezalel. Então Moisés, eu acho que a maioria conhece aqui, Moisés da Bíblia. Deus falando com Moisés. E Deus chamou esse Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. O enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência e em todo artifício para elaborar projetos em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para trabalhar em todo tipo de obra. Deus deu uma habilidade especial para Bezalel, um conhecimento, trabalho artístico,
metalurgia, marcenaria, trabalho em pedras. E ele foi o principal artesão na construção do tabernáculo de Moisés, que virou uma referência para o tabernáculo, para o templo de Salomão. E aí, honestamente, quero te provocar um pouquinho. Coloca aí no comentário se você conhecia esse nome, Bezalel. Continuando, nós temos o José do Egito. Ele era um político, foi um governador, habilidades incríveis de liderança. Você tem diversos exemplos. Se você olhar para a Bíblia, tá? Que nem eu falei, eu já vi vários amigos, pessoas próximas a mim que tiveram isso, ou com revelação de habilidade, ou de profissão, de destino. E você tem diversos exemplos na Bíblia em que Deus colocou habilidades especiais nas pessoas. Você tem um caso clássico, é o Salomão. Salomão ele tinha uma habilidade extraordinária, ele era extremamente sábio, ele era excepcionalmente sábio. Você tem o Sansão, extraordinariamente forte. E eu tô falando isso, sinceramente, porque o Deus que eu acredito, que é o Pai de Jesus, ele colocou talentos e dons e habilidades especiais em você. Ele te fez de uma maneira especial, porque muitas vezes, assim, pode ser polêmico ou não, essa teoria da evolução mostra que parece que foi um acidente, né? E muitas vezes a gente acredita que nós fomos um acidente, mas nós não acreditamos que você é um acidente. Houve uma intencionalidade do Criador em te criar. E tô falando isso porque muitas pessoas vivem a vida não sabendo seus dons, não sabendo seus talentos, não sabendo direções, não sabendo propósito. Talvez Deus tenha colocado uma habilidade extraordinária em você, em persuasão, comunicação, trabalho artístico, manual, não sei. Eu só sei que é isso que a gente acredita, que Deus te fez de maneira especial e Ele te colocou habilidades. Agora, o que eu faço? Beleza, Léo, gostei, né? Vídeo legal, mas o que eu faço? Se você não sabe, primeiro eu quero te encorajar a articular o que está acontecendo com você. Sabe, você articular sua necessidade profissional, porque a gente está falando de propósito profissional aqui, né? Às vezes você está muito insatisfeito. Às vezes você sente, poxa, eu não fui feito para outra coisa. A vida é isso mesmo? Trabalhar não sei quantas horas, 60 horas, é isso que... Às vezes você não sabe suas habilidades, você tem zero noção do que você é hábil. Então, primeira coisa, articula essa necessidade. Eu quero te encorajar a você falar com Deus. É simples assim. Eu sei que muitas pessoas estão sofrendo na vida profissional. Não sei, tem vários problemas que podem estar relacionados à vida profissional. Fale com Deus, tá? Não pare com essa bobagem. Tem gente que tem a bobagem, a estupidez de falar, eu só agradeço. E aí, nada contra quem só agradece, mas o que adianta você agradecer, mas no seu coração, no seu íntimo, você tem um incômodo, você tem alguma coisa. Deus se importa em você articular seus problemas para Ele, você verbalizar. Isso é super importante. Você explicar o que está acontecendo, o que você precisa. Fale para Ele. E eu tenho certeza que Deus vai responder. Agora, eu não sei o que vai acontecer. Às vezes, não vai acontecer nada. Às vezes, vai acontecer algo dentro de você. Você vai ser transformado. Você vai ter, talvez, mais paciência com o seu trabalho. Talvez mais paciência com o seu chefe. Talvez você vai gostar do seu trabalho. Você vai ser transformado. Poxa, você odiava o seu trabalho, agora você está gostando. Às vezes, você vai mudar. Tem uma proposta para mudar de emprego. Às vezes você vai receber uma profecia específica, que nem eu recebi, olha, te vejo trabalhando naquele local, ou fazendo isso, te vejo com essa habilidade. Às vezes um amigo seu vai chegar para você e fala, poxa, cara, tem um curso aqui que é sua cara. Por que você não faz? Eu não sei. Faça isso, fale com Deus. Beleza? Bom, resumindo, existe esse lado espiritual das profissões que a gente queria trazer para você. Você é especial, você é singular, você foi criado, existe uma intencionalidade e Deus colocou habilidades. E todo o seu incômodo, toda a insatisfação, abra seu coração, fale com Deus. Beleza? Para finalizar aqui, gente, nós temos o nosso MPP, caso você não conhece. É um curso, tá? É um guia, na verdade, com os princípios cristãos, princípios de psicologia, para você se descobrir seus talentos, seus interesses, suas habilidades. Tá muito barato, tá no link da descrição aqui. Acesse, a gente acredita que você tem valor e se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilhe. Até uma próxima.